Olá, pessoal. Eu sou a Berenice Danck e hoje tenho o prazer de estar aqui no Danck Entrevista com o Márcio Perin. Márcio é o nosso convidado para falar sobre perspectivas para o açúcar. Ele que é o Head de Açúcar e Etanol para as Américas da Tropical Research Services. Prazer, Márcio, estar aqui com você. Muito bem-vindo ao Danck Entrevista. Obrigado, Berenice. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado aos espectadores que estão nos assistindo nessa entrevista. Prazer em participar dessa conversa. Obrigada. Pedro de Carmo aqui comigo, também parte do nosso time da Danck, ele que também já atua nesse segmento e vai aqui me ajudar a explorar mais esse tema com o Márcio. Então, Márcio, eu vou pedir para, aqui no nosso início, você contar um pouquinho mais da sua trajetória para quem nos assiste, conhecer melhor Márcio Perin. Bom, eu atuo já no mercado de açúcar e etanol com commodities agrícolas já fazem mais de 10 anos, e já atuando com açúcar, com etanol, commodities agrícolas, gerindo gestão de projetos, planejamento estratégico ligado ao agronegócio. Sou engenheiro de formação, mas desde sempre, desde a infância, vinculado ao agronegócio. Filho de agricultores, com orgulho, cresci no agro, me desenvolvi no agro e hoje vivo no agro. Então, estamos sempre vinculados ao agro. E acredito que não dá para falar em Brasil, falar em nada ligado ao Brasil sem pensar em agronegócio, né, como motor da economia e do desenvolvimento. Excelente. E nesses tempos de preços de commodities extremamente voláteis, mas também tendo subido bastante no ano de 2020, 2021, agora estamos chegando ao final do ano de 2021 e, enfim, produtores e participantes das diferentes cadeias do açúcar olhando para esses preços que tiveram altas importantes e pensando o que vem pela frente, né? O que esperar para 2022, para a minha próxima safra. Então, o Márcio está aqui para nos ajudar a trazer luzes aí para esses caminhos e para melhorar o nosso entendimento sobre o que está acontecendo com essa commodity. Então, Pedro, por favor, vou deixar você aqui conduzir o nosso bate-papo. Legal. Então, o Márcio, acho que antes de começar também, acho que seria interessante você passar um pouco mais o que a Tropical tem trazido de serviço para o Brasil e explicar um pouquinho mais o seu trabalho, mas já adiantando uma pergunta aqui que eu queria entender, o que a gente consegue visualizar aí para as próximas safras, pensando no que a gente passou agora recentemente com o déficit hídrico, muito fogo também em algumas lavouras. O que o mercado tem projetado aí de demanda e oferta para cana-de-açúcar, principalmente Brasil, que é o principal player, e também a gente poderia até pensar em outros mercados globais, como Tailândia, Índia. O que você tem enxergado de perspectiva para essa commodity? Bom, falando um pouquinho, né, da Tropical, Tropical é uma provedora global de serviços para açúcar, café e cacau, focado nesses três produtos. Nós temos base, né, de analistas e parceiros, consultores parceiros, em todos os principais polos produtores, os principais players, né, que são importantes para essas commodities. Eu sou responsável pela área de açúcar e etanol para Américas, né, envolvendo toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá. E o que a gente oferta para os nossos clientes e parceiros são serviços de inteligência vinculados a açúcar e etanol. Projeções próprias, baseadas em modelos desenvolvidos dentro da casa ao longo de várias décadas que seus fundadores e seus colaboradores já atuam no mercado. Então, se você juntar a experiência da casa, são alguns séculos de experiência, né? Os mais jovens têm pelo menos 10, 15 anos de experiência com açúcar, então, são os traders experientes. E o nosso objetivo é sempre fornecer para o nosso cliente informações relevantes sobre produção, sobre consumo, e apresentar, com base nesses fundamentos, um direcional de mercado, que trata preço, para onde vai o mercado, do ponto de vista fundamentalista. Então, a gente tem que imaginar que o mercado futuro, o mercado de
de commodities, não é unicamente movido a fundamentos de mercado. Existem outros fatores envolvidos, questões macroeconômicas, questões de posicionamento de players, de fundos e produtores, que acabam, às vezes, fazendo com que o fundamento ele se sobressaia sobre os aspectos técnicos e macroeconômicos, mas, no curto prazo, esses fatores têm um impacto que pode fazer com que os preços sigam um direcional diferente do que aquilo que, tecnicamente, fundamentalmente, deveria ir. Excelente. E pensando, então, em toda essa bagagem que vocês têm, será que tem como dar uma palhinha aí do que vocês têm enxergado aí recentemente para o mercado de açúcar e etanol, as condições climáticas, Tailândia, Índia, o que esses principais players têm influenciado as análises fundamentalistas de vocês aí e o que a gente pode projetar aí para a próxima safra ou os próximos anos? De modo geral, o que a gente tem visto nós temos uma visão bastante construtivista para o mercado de açúcar. Tivemos um balanço de açúcar bastante apertado, ficando cada vez mais apertado, o mercado entrando em déficit, ou seja, você tem uma produção ficando menor, crescendo a menos do que o consumo. Em 2021, em 2020 nós tivemos o problema da pandemia, onde os fluxos globais foram interrompidos, você teve a redução de consumo em áreas importantes, uma migração de consumo acontecendo de maneira diferente. Você tem um grande drive de consumo que é vinculado ao turismo de negócios, que você acaba o turismo de pessoas, onde você tem países que reduziram o consumo, e teve um movimento forte de depressão de preços ao longo de 2020, que possibilitou a formação de estoques. Você teve Indonésia, China e outros países comprando açúcar e formando estoques a preços bastante competitivos. Esses estoques, ao longo de 2021, foram sendo consumidos. Então, você teve uma queda forte de produção no Brasil, a Índia recuperando pouco, Tailândia ainda com pouca oferta, Europa com pouca oferta, e mesmo assim os preços voltaram, né? Se você comparar o açúcar, foi uma commodity que performou bem em termos de preço, valorizou, mas ainda aquém do que os fundamentos se diriam que ela deveria estar. Muito em função desse movimento de estocagem que a gente teve ao longo de 2020, que se possibilitou com que, em 2021, muitos dos players segurassem as compras. Você teve também, junto com isso, um movimento expressivo de aumento de custos de transporte, os fretes marítimos, tanto para container como a granel, tiveram altas expressivas. Isso tornou players distantes dos pontos de consumo. O Brasil está nas Américas e o principal comprador de açúcar bruto fica no Oriente Médio ou fica na Ásia, que é a China, ou as refinarias do Oriente Médio, norte da África. Isso você levou muitos players a buscar fontes alternativas, origens alternativas, e segurou um pouco o consumo, ou mesmo consumir os estoques. Então, você teve esse processo de... Só que esses estoques são limitados, então a gente está vendo agora que esses players, uma retomada de demanda no físico, que tem possibilitado com que a gente vislumbre em 2022 com preços mais fortes. Ao mesmo tempo, você tem Brasil, que tirou do mercado mais de 10 milhões de toneladas em função de quebra de safra, em função de mix. Então, são 2 anos seguidos que a gente tem uma oferta retraída. E com uma perspectiva é que em 2022 a oferta não vai crescer substancialmente. Nosso cenário é que a produção de 2022 fique mais ou menos em linha com a produção de 2021, ou seja, em torno de 32 milhões de toneladas, muito em função de que, por mais que vá crescer a oferta de sacarose, considerando a cana e a PR, não vai crescer a um nível muito expressivo. Você teve dificuldade de fazer renovação de canavial, teve perda de área para outras culturas, como soja, milho,
principalmente, e você teve um desgaste do canavial, isso já o nosso público deve ter acompanhado, que foi em função de geadas, foram 3 geadas muito fortes, seguidas de incêndios em muitas áreas de canaviais, e já um canavial que já veio bastante estressado por déficit hídrico prolongado. Então, você teve perda em 2021 e um efeito que se carrega para 2022 e também 2023, ou seja, uma oferta de cana que não se recupera nos próximos anos. Você tem até um crescimento de produção na Tailândia e Índia, mas muito pequena. A Tailândia tem um processo de crescimento, eles tiveram perda de área em função de competição com outras culturas, principalmente a mandioca, e a Índia tem um programa, tem uma perspectiva de reduzir subsídios, principalmente vinculados à exportação de açúcar, e estimular a produção de etanol no mercado doméstico. Eles estão com a previsão de crescer o uso de álcool, produzindo uma boa parte desse álcool sendo produzido a partir da cana, sacarose, isso reduzindo ou não deixando elevar a oferta de açúcar, mesmo tendo um crescimento de área. A Índia vai ficar com uma produção mais ou menos parada em termos de crescimento e o consumo voltando a crescer localmente. Então, você tem players importantes reduzindo ou aumentando muito pouco a oferta de açúcar e, ao mesmo tempo, com perspectiva de consumo voltando a crescer. Isso dá um suporte interessante para os preços que já estão numa ascendência, né, se você verificar a história, né, de preços de Nova York, que é o principal benchmark para açúcar, já mostra isso, numa ideia de que o mercado vai continuar apreciando nos próximos meses. Interessante, muito interessante. E acho que um ponto que a Berenice poderia talvez nos dar um suporte aqui, avaliando também essa questão que, então, aparentemente, pelo que você nos passou, existem projeções positivas, né, para os preços, baseado na sua análise fundamentalista, e hoje a gente vê os futuros da ICE de Nova York, né, do açúcar 11, uma curva invertida. E acho que essa curva invertida, você acredita que vai se manter aí nos próximos anos ou nos próximos meses? Porque aparentemente o que ela mostra hoje é basicamente incerteza do mercado, né? Então, algumas usinas a gente vê que fazem algumas estruturas de proteção muito parecida como essa, que seria a Fence, né? Mas essa é a nossa dúvida, como que fica, de fato, essa instabilidade de preço e como que a gente poderia se proteger, né? Um jargão antigo que tem no mercado e que é sempre bom repetir porque é antigo, todo mundo conhece, mas muita gente acaba no dia a dia acaba esquecendo dele ou com medo de aplicar. Ninguém quebra com lucro, né? Então a gente sempre conversa com qualquer produtor conhecer seu custo de produção e defender seu caixa, buscar estruturas de proteção que possibilitem ele proteger seu caixa, proteger seu custo, de modo a evitar a perder o mínimo ou principalmente a não perder, né? Então, a gente tem sim essa perspectiva de valorização do açúcar. Então, a gente acredita que não reflete hoje esse açúcar, o preço hoje não reflete os fundamentos, né? Você tem hoje uma oferta vinda de Brasil que poderia ser maior se você tivesse preço. Você olhar onde o mercado vai buscar, em termos de fundamentos, onde é que o mercado vai buscar suporte, deveria buscar suporte nas paridades de Brasil, sendo com uma paridade mínima, e encontrando uma resistência numa paridade de exportação da China, da Índia, perdão.
Então, hoje, se você colocar em curva, nesses mesmos pontos, colocar a paridade hoje de produção de etanol no Brasil, tá? A paridade de spot hoje, está perto dos 20 cents, esses preços de hoje não estimulariam uma usina brasileira a produzir muito açúcar, não ia produzir algo dentro da sua restrição técnica, mas hoje ela priorizaria produzir açúcar, etanol ao invés de açúcar. Claro, você tem uma série de incertezas que vai acontecer ao longo de 2022, principalmente relacionados ao preço do petróleo, se a Petrobras vai seguir, a gente vai ter uma convergência de preços da gasolina em relação ao petróleo, isso é uma grande incerteza, se a gente vai manter essa paridade. O dólar também, né? Dólar é um outro fator, mas hoje, colocando em curva, você não teria hoje muito estímulo para o produtor brasileiro fazer açúcar ao invés de etanol. Então, isso é o que nos faz entender que esses preços, ao longo de 2022, não induzem uma produção maior do Brasil. O seu mercado, se a gente está acreditando que vai ter uma retomada de economia, retomada de consumo, uma necessidade, isso já está sendo refletido nos line-ups de Brasil, o crescimento da demanda por açúcar brasileiro. Você já vê prêmios no físico já indicando que o consumo está voltando. Então, a gente acredita que esse consumo vai voltar e a gente vai precisar desse açúcar do Brasil, não justificaria você ter preços tão baixos do açúcar. Você precisaria ter uma retomada. Cara, você tem riscos ali, a gente já consegue mapear riscos importantes, que é o petróleo, que é o dólar, e que é uma eventual interferência na formação de preços da Petrobras. A gente não entra aqui no detalhe de se está certo ou está errado, do ponto de vista de mercado hoje, com alguns delays, a Petrobras está seguindo essa paridade, e ela deixar de seguir essa paridade é um risco importante para o setor que deve ser monitorado, e é difícil de você mensurar isso, um risco político, né? Então é muito difícil de você tomar posições ao vazio. Então, o RED, nesse caso, ajudaria a prever esse risco. Márcio, só um complemento. Márcio, Pedro, eu vou só fazer um compartilhamento aqui de uma outra tela, por favor. Sim. Só para a gente dar uma olhada. Ó, aqui, quando a gente... Vamos lá. Pronto. Bom, então aqui, Márcio, quando a gente olha para essa curva de futuros, tá? O famoso Sugar Eleven, né? Olhando aqui para os diferentes futuros de 2022, 2023, a gente enxerga aqui um last price que sai dessa casa perto de 20 cents e vai caindo para 17, 16, 15,5. Então, essa é aquela hora que eu, como uma financista que acompanha de perto esses mercados aqui de futuros, fico me perguntando, né, como é que eu interpreto essa curva? Porque você tem uma série de questões fundamentalistas que você acabou de trazer aqui para a gente, que fariam a gente esperar um preço em alta, né, uma curva positivamente inclinada. E aí eu abro essa tela e vejo o contrário. Então, ajuda a gente a entender, Marcos, com toda essa tua experiência, como é que a gente lida com essas situações aqui, que de repente a curva inverte, por que está acontecendo por trás dessas projeções aí para 2023 e 2024? Na tua opinião. Se você olhar para 22, o mercado ele não está tão divergente, então ela está invertida, mas ela não tá tanto, né? Ela começa a acentuar a partir de 22 e 23, que é onde o mercado começa a acreditar que esses preços mais altos aqui vão começar a estimular crescimento de oferta, né? Você tem essa expectativa de que a oferta vai crescer no Brasil, vai crescer na Europa, vai crescer na América Central, vai crescer, e um consumo que vai responder aos apelos de redução de consumo, então consumo
produção voltaria a crescer acima de produção. É muito difícil eu justificar algo que eu não concordo, né? Que eu acho que não está refletindo o preço, né? Se você olhar para esses preços ali e falar que açúcar é 15 centavos para 2024, se a gente seguir, se você olhar para o fundamento, vamos olhar para o fundamento de energia, né? Petróleo. Você está falando que a gente está pensando que o petróleo vai. Estou pensando que você está tomando risco, né? Você está comprando um risco, você tem um carregamento ali de financeiro pesado para 2023, 2024, né? Você imaginar que o petróleo lá está com 15 hoje, pensar que estamos falando um petróleo vai estar negociando a 40, 50 dólares por barril. E hoje enquanto a gente está falando que o petróleo hoje está 80 e alguns analistas de energia falando que pode ir até 100. Você tem um apelo ESG que faz com que não tenha estímulo para crescimento de produção de petróleo. Você não tenha essa oferta de produto não vai acontecer num ritmo que acompanhe o consumo, né? E você tem também vários países assumindo compromissos, Brasil incluso, de reduzir emissões. E a redução de emissões passa por biocombustíveis, passa por fontes alternativas de energia. Sim. Então, não nos parece hoje justificar isso. Você tem também o dólar, também uma estabilidade cambial importante, né? Na verdade, o dólar, nesse caso, imaginaria que o dólar valorizaria ainda mais em relação ao real. Riscos que poderiam estar justificando isso seria você acreditar que o Brasil vai eletrificar a matriz, e que você poderia substituir o etanol por energia elétrica, uma coisa que a gente considera pouco provável que, num horizonte tão curto, a gente tenha uma mudança tão significativa. Ou mesmo um receio de uma crise que venha a reduzir expressivamente o consumo e você volta a ter sobreoferta de petróleo e volta a ter sobreoferta de produção. Então, vendo por plano de preços, a gente realmente não consegue entender muito, né? Eu estou tentando levantar alguns fundamentos que realmente eu não acredito, para tentar ver que riscos seriam hoje que teria que vir ao mercado para justificar um preço voltando abaixo de 15 centavos, que é basicamente abaixo do custo de produção dos principais produtores. Açúcar a 15, mal paga a conta do produtor tailandês, mal paga a conta do produtor da América Central, tem queda de área lá, inclusive. Não paga a conta de muito produtor não paga a conta da Índia, mesmo com um subsídio. E já depois desse aumento expressivo de insumos, né, de fertilizantes, de químicos, e de dólar, não paga a conta de muito produtor brasileiro também. Esse ponto que você trouxe é muito interessante, né? Porque essa alta do preço das commodities e também todas essas questões de energia e câmbio em muitos países provocaram um aumento muito importante dos custos de produção dos insumos, né? E aí justamente quanto sobra de margem. Né? Então, quando antes a gente olhava, às vezes, 13, 14, 15 cents, num contexto de custos menores, a conta ficava interessante. Agora, esse nível de preço, com o atual nível de custo de produção, a conta mudou. E aí que me assusta, Márcia, porque quando você traz todos esses fundamentos, eles são muito coerentes. Porém, aquele, por exemplo, que quer fazer uma fixação do seu preço futuro de açúcar, enfim, o produtor que vai comercializar esse açúcar e está, de repente, já querendo fazer uma fixação para 2022, 2023, enfim, para as próximas safras, vai fechar essa fixação no nível que está ali mostrando essa curva de futuros. Então, de fato, precisamos ficar bem atentos, porque se a gente hoje já quiser fazer uma fixação, seja no derivativo, seja, às vezes, até ali numa negociação do físico, a trading ou o banco, né, ou, enfim, aquele contrato feito na bolsa, está mostrando preços menores do que os atuais, né? Então, fica realmente aquele olhar atento para o que vem pela frente. Aí já entra bastante numa estratégia de gestão de risco, né, os instrumentos que você vai usar. Existem, não vou entrar nesse mérito, mas existem formas de você entrar
entrar, fazer teu RED, proteger teu custo e ainda participar da festa, ainda se o seu produto subir. Né? Existem alternativas, eu não vou dar aula aos professores sobre isso. Né? Então, existe forma de você se prever, de participar da festa mesmo assim, fazer o teu RED mesmo assim para ir para a festa. Essa questão dos custos pode ser momentânea, mas é um fator importante que já começa a impactar planejamentos agrícolas no Brasil, inclusive. E você vê usinas produtoras já não conseguindo ou replanejando a forma como ela vai tratar sua cana-soca, como é que ela vai planejar seu plantio, e a área que justifica eu fazer um plantio. Isso é um fator importante. Ao nosso ver, quando você tem um aumento de custos na base, em todos os produtores, isso leva a um aumento uma necessidade de aumentar os preços, né? Por mais que você tenha uma certa, não é tão rápida nessa transferência de custos, quando todos os produtores, e o Brasil é o produtor de menor custo, todos os produtores começam a ter custos, dificuldade de custos acima dos seus preços, né, do preço que ele está recebendo no seu produto, ele começa a reduzir investimentos, ele começa a reduzir a área de produção, começa a ter redução de produtividade e a oferta vai cair. Isso faz parte do ciclo natural das commodities. Então, não justificaria hoje, a gente nem chegou a atingir preços realmente que estimulassem um grande crescimento de produção. Então, se a gente pensa, tudo se justifica hoje no preço em base no consumo. Então, para a gente imaginar que justificar um preço baixo, deveria imaginar justificar uma queda, não simplesmente não crescimento, mas sim uma queda de consumo do açúcar para poder a gente ver se a gente ficar esses preços. A gente pode até imaginar que pode levar para tentar trazer para um lado mais pessoal e não, mas eu estou consumindo menos açúcar, meu vizinho está consumindo menos açúcar. E realmente, você olhar o consumo brasileiro per capita, ele está caindo. Né? O consumo total do Brasil praticamente não cresceu nos últimos 5, 6 anos. E a população cresceu. Então, você tem um crescimento per capita está caindo, o consumo per capita está caindo. Mas você tem uma população crescendo. Você tem países que ainda têm um potencial de um não acesso a fontes de açúcar, de produtos açucarados importantes na África, na Ásia, e mesmo na América Latina, países que ainda têm um potencial de crescer consumo absoluto de açúcar. Mesmo na Europa, onde você tem já uma economia bastante estabilizada, você não vê queda no consumo absoluto de açúcar. Você vê queda no consumo per capita. A gente está falando de consumo absoluto. Quando você tem um consumo crescente, por menor que ele seja, e uma produção já em déficit, né, você já tem uma produção hoje menor que o consumo, o preço precisa fazer o trabalho dele para estimular a produção. Né? Perfeito. Sim. Bom, depois desse panorama que você nos deu aqui, Márcio, eu queria pedir, enfim, para o Pedro complementar também, fica à vontade, e na sequência você fazer aqui aquele recado final que você gostaria de deixar para as empresas que são compradoras e também para aquelas que são vendedoras de açúcar, enfim. O que você sugere para essas empresas que estão no segmento? Eu acho que o principal é sempre olhar para a sua matriz de custos, tanto o comprador como o vendedor precisa, acho que a nossa indústria já aprendeu, né, com vários anos de preços baixos, a nossa indústria, ou de preços altos, né, a gente teve lições para os dois lados, tanto para a indústria para a usina que teve momentos de preço muito atrativo e não fez o seu hedge, como para o comprador. Em 2021 foi um caso específico, né, a gente teve contato com muitas indústrias de alimentos que deixaram para fazer seu hedge depois, ou ficaram
não compraram o açúcar porque acreditava que a produção não iria, o consumo não iria estar, não iria crescer, ou que ou que o açúcar estaria barato o suficiente no mercado no esporte para ele não ter essa preocupação de estar contratado. E a gente viu ao longo de 2021 muitas indústrias do varejo e da indústria que não tinham contratos, tendo muita dificuldade de conseguir produto a um preço competitivo. Então, tem muitas usinas, muitas empresas, algumas de menor porte, que hoje querem buscar um contrato, um fornecimento de açúcar para dezembro, para janeiro, e não encontram produto no esporte, não encontram esse produto disponível. Ou o encontro a preços absurdamente altos, o padrão de custo deles. Então, a lição sempre proteja a sua margem, né? É melhor deixar de ganhar do que perder. Então, busque o planejamento financeiro numa indústria que é extremamente competitiva, tanto a indústria de alimentos, que é o principal comprador, quanto a indústria de açúcar, uma indústria produtora, precisa estar sempre buscando estruturas de gestão financeira para fazer essa proteção de margem, evitando surpresas desagradáveis, mesmo quando os fundamentos, como agora a gente está vendo, os fundamentos não nos dizem que a gente vai ter um mercado em alta, mas a gente precisa estar sempre preparado para os cisnes negros que tem por aí. Surpresa sempre existe, né? Excelente esse teu recado. Aliás, eu vou aproveitar para reforçar aqui, dado que o grande DNA da Dunk é justamente esse processo de gestão de risco, né, e o uso de derivativos para fins de hedge, para fins de proteção. Eu queria justamente reforçar nessa linha, né, quer dizer, na dúvida entre o fundamento e o que está mostrando a curva, garanta a sua margem. Ou seja, se você tem uma situação de preço, seja via derivativos, seja numa negociação de físico, que é interessante, dá uma margem positiva esperada para o seu negócio, vai fixando, né? Vai fazendo as suas negociações, porque essa mescla entre o físico e o financeiro, né, via derivativos, também é interessante dentro dessa linha que você colocou. Às vezes você de fato precisa originar um físico, né? Você é um comprador desse físico, ou enfim, você é um produtor e precisa vender a sua commodity. Então, quer dizer, essa mescla te permite tanto estar ali nas negociações do físico e participar desses bons momentos de fixação de preço via físico, quanto aproveitar também, claro, a oportunidade de fixar o teu preço e assim se proteger de oscilações adversas de preço e, de repente, ali no spot achar boas oportunidades para o físico. Então, quer dizer, essa mescla dos dois acaba sendo também uma oportunidade interessante, né, para você trazer mais previsibilidade para o seu negócio. Muito bom. Excelente, Márcio. Pedro, por favor. Não, eu acho que é isso. Depois dessa aula aí que os dois deram, acho que só agradecer ao Márcio aí pela oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento e essa bagagem fundamentalista aí sobre esse mercado que é tão importante para nós brasileiros, que é o açúcar e o etanol. E acho que é aquele recadinho de sempre, né, Berenice? Se inscrevam nos nossos canais, acompanhem a gente, que a gente está sempre trazendo novidades e notícias sobre o mercado de commodities, taxas de câmbio e por aí vai, né, Berenice? É isso. Obrigado. Sim. E muito obrigada, Márcio, por dividir conosco todo o seu conhecimento, a sua experiência e esse olhar atento que você tem feito para o açúcar. Gente, os contatos do Márcio e a oportunidade aqui de seguir aprendendo com ele, nós vamos deixar também aqui na descrição desse vídeo, então fiquem à vontade, né, Márcio, para te mandar um e-mail, entrar em contato com vocês e saber mais sobre todos esses serviços da Tropical Research Services. Obrigada, então, e esperamos que esse conhecimento possa ser útil nas suas decisões de gestão financeira e gestão de riscos do seu negócio. Estamos à disposição para compartilhar com vocês outras informações sobre esse assunto e fique à vontade para deixar o seu recado aí nos nossos comentários ou entrar em contato com a gente. Muito obrigada a todos que nos assistiram nesse Commodities Insight. Eu sou a Berenice Danck
E foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Márcio. Obrigada, Pedro. Obrigado, até breve. Até Obrigado. logo.